Tem um paciente que pergunta o seguinte: eu fiz uma TC de tórax, o laudo foi estrias atelectásicas e bronquiectasias, detração no lobo médio, o que significa? Então, meu amigo, Thales, né, o seu nome. Thales, presta atenção. Houve algum problema no seu pulmão anteriormente. Alguma infecção, alguma pneumonia, ou às vezes até alguma tuberculose. É lógico que a tuberculose ela costuma atingir ambientes mais superiores do seu pulmão, porque quanto menos oxigênio tiver, a tuberculose gosta mais de ambientes com menos oxigênio. Então, assim, ela busca ambientes do pulmão que tenham menos oxigenação, menos ventilação, perfusão. Então, elas costumam se alojar mais no ápice. Mas nada impede também delas se alojarem em outras partes do pulmão. Tá? Isso não é impeditivo dessa situação. Então, alguma coisa aconteceu com você. Pode ter sido até uma tuberculose, pode ter sido uma pneumonia, pode ter sido algum outro problema. Importante você conversar com o seu médico. Alguma irritação química importante, alguma gripe, algum vírus respiratório, a própria SARS-CoV-2, recentemente nós fomos vítimas desse problema. Então, é importante você conversar com ele, mas isso indica que houve um estrago no seu pulmão e houve a formação de fibras, de cicatrizes, e umas dessas cicatrizes, como no caso as bronquiectasias, fazem com que o seu brônquio ele deixe um acúmulo de secreção, né? Então faça com que não haja uma dificuldade de drenagem da secreção daquela região por causa da destruição do parênquima pulmonar, e essa destruição do parênquima pulmonar, por sua vez, faz com que haja então uma ectasia da secreção. Ou seja, ela fica de forma ectásica, parada, sem ser eliminada. E essa situação de você não conseguir eliminar a secreção, dela ficar parada naquela região, faz com que ela se torne, então, um meio de cultura. Ou seja, com que bactérias encontrem uma região propícia para se proliferar, então pode causar pneumonias de repetição novamente, causando mais ainda estrago, causando mais ainda bronquiectasias e causando mais ainda telectasias. Então, assim, deixa eu explicar até uma experiência nossa aqui, até com um paciente, né? Esse paciente, ele tinha tanta bronquiectasia e tanta telectasia que, de certa forma, chegou a um ponto de tanta infecção pulmonar que esse paciente tem, que o pneumologista deu a opção desse paciente, então, retirar o pulmão. Ou seja, para que você pare de ter essas infecções de repetição, porque você não consegue drenar as secreções produzidas no seu pulmão, nós recomendamos que você retire o seu pulmão. Não sei se é o pulmão direito ou esquerdo, porque a gente consegue viver normalmente somente com um pulmão. Eu até conversei com a paciente e tal, falei, não, vamos aguardar um pouquinho, existem alguns exames, alguns tratamentos, tenta buscar um bom fisioterapeuta, ver se você consegue eliminar essas secreções, vamos tentar algumas medicações, vamos vacinar você de todas as vacinas respiratórias possíveis que existem no mercado, sejam aquelas dadas pelo Sistema Único de Saúde e que não são dadas também pelo Sistema Único de Saúde. E existe hoje, né, para um paciente assim, que isso aí eu estou falando assim, eu estou especulando uma tese. Eu não estou querendo em nenhum momento dizer que isso pode ser feito. Mas um paciente que tem infecções respiratórias de repetição por processo inflamatório, existem os anticorpos monoclonais, tá? Tanto aquele anticorpo que age no bloqueio da linfopoetina estromaltímica, que é um bloqueio de uma substância que causa inflamação, que está lá em cima da cascata de inflamação, até anticorpos monoclonais que bloqueiam, por assim dizer, outros tipos de anticorpos que podem induzir, então, a processos inflamatórios. Então, assim, vamos até pensar na possibilidade off-label, né, fora do rótulo, de nós tentarmos um anticorpo monoclonal caso você não melhore com todo esse tratamento de suporte, caso você não melhore com corticoide inalatório, se você não melhore com um broncodilatador de longa duração, se você não melhore com um broncodilatador de curta duração, que você não melhore com a imunoterapia dessensibilizante específica para alergia, ou seja, pode ser que a imunoterapia resolva também, uma boa fisioterapia. Então vamos analisar isso antes da gente pensar na retirada do seu pulmão, tá? Agora, tem muita gente que tem isso, tá? Como é que é seu nome mesmo? Eu até esqueci o nome dele, peraí. O Thales. Tem muita gente que tem isso, Thales, e passa muito bem a vida com
poucas estrias atelectásicas e também bronquiectasias. Então, não necessariamente é semelhante a esse quadro que eu estou lhe falando, que é um quadro muito mais grave do que provavelmente é o seu, tá bom? Mas lembre-se que sempre há solução. Tem uma outra pergunta aqui interessante, tá bom? Bem interessante. Escoliose da restrição ou obstrução? A escoliose, ela dá mais um quadro restritivo, né? Um quadro restritivo, ou seja, dificulta com que o paciente ele consiga expandir seu pulmão e nessa dificuldade de expansão faz com que ele não capte bem o oxigênio e faça então as chamadas trocas gasosas, tá bom? Então é importante você consultar seu médico, falar com seu médico ortopedista, também fazer um tratamento em conjunto com o pneumologista para que isso seja resolvido, tá bom? Muito obrigado. Uma outra pergunta aqui, eu tenho angioedema labial que vai e volta. Fui ao alergista e descobri que tenho alergia a anti-inflamatório não esteroidal. Boa pergunta essa. Pois tive urticária 2 vezes tomando anti-inflamatório. Parei de tomar anti-inflamatório, estava usando por causa de dente inflamado e, por enquanto, não tive mais urticária. Mas meus lábios ainda incham toda semana, sempre revezando. Um dia incha o inferior, como tomo antialérgico e desincha. Passa uns 3 dias e depois incha o superior. Tomo antialérgico e desincha. E tem acontecido assim, bem estranho isso, né? É sempre de madrugada. É interessante sua pergunta, eu não quero em nenhum momento aqui fazer diagnóstico do seu problema, tá? Pelo amor de Deus, não é o objetivo da nossa live. Aqui a gente só vai colocar informações adicionais para que você leve ao seu médico assistente e ele, por sua vez, então, ele possa fazer a moderação dessas informações. Tá bom? Muito bem. É interessante que você melhorou da urticária depois que você parou de tomar um anti-inflamatório. Lembrando aqui para aqueles que nos acompanham, nós temos 2 tipos de anti-inflamatórios. O esteroidal e o não esteroidal, ou seja, aquele que é à base de hormônios e aquele que não é à base de hormônios. Então você tem provavelmente alergia ao não esteroidal. A alergia não esteroidal ela pode ser de 2 tipos também. Ela pode ser específica e não específica. Específica é quando envolve 1 ou 2 anti-inflamatórios no máximo e que há um envolvimento do anticorpo da classe IgE ou algum tipo de receptor que existe na célula que libera histamina, que seja muito específico, aquele tipo específico daquela molécula, entende? Ou seja, alguma coisa que atraia e faça com que o mastócito ele se rompa e, consequentemente, libere histamina no meio, ok? Então, existem os específicos e os não específicos. O não específico ele está ligado justamente a uma desregulação do ciclo do ácido araquidônico. Então, o sistema de produção de substâncias que vão deixar a gente desinflamado e inflamado, elas são guiadas por esse ciclo do ácido araquidônico. Então, em tese, quando você faz um anti-inflamatório, você faz com que haja produção de substâncias anti-inflamatórias, né? Mas pacientes que têm alergia não específica ao anti-inflamatório, quando você faz o anti-inflamatório, em vez de produzir substâncias que diminuem a inflamação, vai produzir substâncias que aumentam a inflamação, como no caso as prostaglandinas D2 e os leucotrienos, que são 2 substâncias que aumentam a inflamação. Nesse caso da alergia a anti-inflamatórios não específicos, aí é qualquer tipo de anti-inflamatório, ok? E no caso da alergia anti-inflamatório específico, aí você pode usar anti-inflamatórios que não estão ligados àquele anti-inflamatório específico que você fez uso. Mas assim, costuma ser muito pontual. Então, um exemplo de pacientes que têm alergia a anti-inflamatório de forma específica. Doutor, um dia eu tomei uma dipirona e fiquei todo inchado. Então não tomei mais. Mas aí no dia seguinte, que eu também estava com dor, eu tomei um diclofenaco e não aconteceu nada. Qual é o tipo de alergia que eu tenho? Alergia específica, provavelmente, não dá para confirmar. A única forma que a gente tem como confirmar é fazendo o teste de provocação utilizando o AAS, que é o ácido acetil salicílico. Muito bem. Agora, exemplo de um paciente que tem alergia anti-inflamatória não específico. Qualquer tipo de anti-inflamatório, ele vem desenvolver reação, ok? Então, isso é muito importante nós entendermos isso. E
Assim, pelo que você está me contando, eu não quero fechar diagnóstico, eu só estou aqui conjecturando e usando a nossa criatividade, tá? Diagnóstico só com o seu médico aqui. Mas é interessante que você continua ainda tendo angedema. O angedema, ele pode ser causado por outras causas, né? Então é importante talvez você ver angedema causado, por exemplo, pelo uso de antihipertensivos como o captopril, que aumenta a bradicinina. Angedema hereditário também, que pode ser deflagrado às vezes por situações de infecção, de trauma e de uso de reações adversas a alguns remédios. Pode ser também o angedema hereditário. Mas você continuou com esse quadro de angedema. Pode ser que você esteja desenvolvendo ainda alergia ao anti-inflamatório mesmo sem não tomar o anti-inflamatório. Então, isso é uma possibilidade. Principalmente através dos metabólitos de aditivos alimentares e substâncias que são colocados em tudo aquilo que a gente consome, incluindo remédios. Então, os corantes, corante amarelo-tartrazina, por exemplo, é um exemplo. É um exemplo de substância que pode levar a essa situação, tá? O amarelo-tartrazina, quando ele passa pelo fígado, ele é transformado em mais de 15 metabólitos. E um desses metabólitos é um derivado pirazolônico. O que é um derivado pirazolônico? Uma substância semelhante à dipirona, entendeu? Então, pode ser que você se sensibilizou muito utilizando, você realmente fez uma desregulação bastante importante do ciclo do ácido araquidônico com a produção de prostaglandinas D2 e leucotrienos, e você está mantendo esse quadro inflamatório pelo consumo de aditivos alimentares. Tá? Isso é só uma hipótese que deve ser levada a seu médico, não estou dizendo que seja isso. Na dúvida, é interessante, enquanto você não tiver uma consulta com o seu médico, você então suspender todo tipo de aditivo alimentar do seu convívio. Tudo que está no alimento, mas não é o alimento, não consuma. Tá? Então, o trigo que faz um bolo, mas esse bolo tem um corante amarelo para dar uma característica diferenciada, não vai consumir. Nem biscoito, nem balas e nada disso. Então, tente consumir o alimento in natura mesmo, alimento direto da horta para a sua panela, tá bom? Até você entender o que está acontecendo. É a contribuição que eu posso dar para você, ok? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta.